Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um encontro comigo, professor de Biologia. E hoje, pessoal, a gente vai iniciar um projeto que é um dos mais pedidos, certo? Na aula passada, no último vídeo que eu postei, na verdade, muita gente pediu lá no Instagram do Mindset esse tema aqui, falando um pouquinho de sangue e de sistema imunológico. Então hoje eu vou falar de alguns pontos principais, de pontos importantes que muito provavelmente você já encontrou e vai encontrar nas provas, beleza? Então, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o tecido sanguíneo. Eu vou falar agora para vocês do sangue. Primeira coisa, pessoal, o sangue ele vai ter duas partes, beleza? O plasma sanguíneo, que vai ser formado basicamente por água, proteína, hormônios e sais, ok? E pelos elementos figurados. Quem são esses elementos figurados, Jordano? Células e fragmentos de células, ok? Então bora lá. Falei de sangue, ele vai ter duas partes. O plasma sanguíneo, ok? Que é a maior parte do sangue, que vai ser formado por água, proteínas, hormônios e sais. E os elementos figurados, que vão ser as células sanguíneas e os fragmentos de células. O exemplo mais falado, mais importante, que são as famosas plaquetas, beleza? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de plasma sanguíneo, de proteínas do plasma sanguíneo, a gente não pode deixar de falar da famosa albumina. Então, pessoal, a albumina é a principal proteína plasmática, ok? Falou de proteína no sangue, imediatamente vocês vão ter que se lembrar da famosa albumina. E o que ela faz, pessoal? Ela controla a pressão osmótica, certo? Essa albumina que está no sangue, pessoal, ela faz com que a água que ele se encontre fique ali. Como assim, Jordano? A albumina, ela prende água no sangue, ela atrai água para o sangue. Quando essa quantidade, essa concentração de albumina no sangue diminui, muito provavelmente você vai ter perda de água, perda de fluido que se encontrava lá no sangue, ok? Então, pessoal, falou de proteína plasmática, lembre-se, albumina, o que ela faz? Ela controla a pressão osmótica, ok? Hormônios, os diversos, certo? E sais, quando a gente fala de sal presente, sais minerais presente no plasma sanguíneo, pessoal, imediatamente você tem que lembrar de quem? Do sódio. Beleza? Então, só essas pontuações iniciais e vamos para o que interessa. Os primeiros componentes que a gente vai falar aqui, que formam os elementos figurados, vai ser quem? Os eritrócitos ou as hemácias. Os eritrócitos, pessoal, as hemácias dos vertebrados, elas são discoides, apresentam um formato discoidal. Elas são bicôncavas e elas são anucleadas. Então elas vão apresentar essas três características, anotam aí. Elas são discoides, elas são bicôncavas e elas são anucleadas, certo? Característica. Mas, Jordano, qual é a função dessas hemácias, desses eritrócitos? Vou falar uma para vocês aqui logo de cara. Transporte de gases. Mas lembre-se, esse transporte que as hemácias fazem é juntamente com quem? Com a proteína, que é a famosa hemoglobina. A hemoglobina ela pode se ligar ao oxigênio e vai formar a oxhemoglobina. A hemoglobina pode se ligar ao gás carbônico e vai formar a carbohemoglobina. E a hemoglobina pode se ligar ao monóxido de carbono e vai formar a famosa carboxihemoglobina, ok? Prestem atenção, foca que isso é muito importante. As ligações que ocorrem entre hemoglobina e oxigênio e hemoglobina e gás carbônico são ligações instáveis. Pessoal, instável. Quando eu falo que alguma ligação é instável, essa ligação ela vai ser fácil de ser desfeita ou ela vai ser difícil de ser desfeita? Pessoal, quando eu tenho uma ligação instável, facilmente ela vai se desfazer. Diferentemente, quando eu tenho uma ligação estável,
vai ser muito difícil, quase impossível dessa ligação ser desfeita, beleza? Então a ligação entre hemoglobina e oxigênio e hemoglobina e gás carbônico são ligações instáveis. Por quê? Pessoal, esses compostos aqui, eles estão sempre se ligando e se desligando, se ligando e se desligando. Por quê? Se o oxigênio se ligasse fortemente à hemoglobina, quando ele fosse ser liberado lá nos tecidos para que ocorresse a oxigenação, o oxigênio não ia se soltar da hemoglobina. Estão entendendo? E se o oxigênio não chega até os tecidos para que ocorra essa oxigenação adequada, ia ter necrose tecidual e por aí vai, ok? Então, olha para cá. Oxigênio e hemoglobina, gás carbono e hemoglobina se unem através de ligações instáveis. Já a ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono é uma ligação extremamente estável. Ou seja, quando ela é feita, é praticamente impossível ser desfeita. Então, quando a pessoa inala esse monóxido de carbono, o que vai acontecer? As hemoglobinas delas irão se ligar a esse monóxido de carbono, ok? Após a ligação, essa ligação não vai ser desfeita e toda a hemoglobina que tinha no corpo para se ligar tanto ao oxigênio como ao gás carbônico já vai estar o quê? Já vai estar ocupada. Então a pessoa ela vai ter morte possivelmente por asfixia. Ela vai morrer por asfixia. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante, ok? O segundo elemento que a gente vai falar agora vai ser das plaquetas. As plaquetas, elas não são células. Elas são derivadas de células e essas células, as quais elas são derivadas, a gente vai chamar de megacariócitos, ok? Então anotem aí. As plaquetas não são células. Elas são fragmentos celulares derivados dos megacariócitos. Pessoal, qual a função? A função das plaquetas vai ser o quê? Coagulação sanguínea. Então a plaqueta, quando começa a ter o processo de agregação plaquetária, várias plaquetas começam a se unir, vai ser liberada uma enzima, que é a tromboplastina ou tromboquinase. O que essa enzima faz? Ela converte a protrombina em trombina, certo? E essa trombina, pessoal, vai converter o fibrinogênio em fibrina, que é uma proteína insolúvel. Essa fibrina, essa proteína insolúvel, ela começa a formar um agregado até que seja formado o coágulo sanguíneo, certo? Na continuação dessa aula eu vou fazer um quadro só falando disso. Mas lembre-se, começou a agregar plaqueta, vai ser liberada a tromboplastina ou tromboquinase. Essa enzima vai converter a protrombina, que vem lá do fígado, certo? Essa protrombina vai ser convertida em trombina. E a trombina, pessoal, vai converter o fibrinogênio em fibrina, que é uma proteína insolúvel. Essa proteína insolúvel vai formar o famoso coágulo sanguíneo, ok? Pessoal, e por fim, a gente fala um pouquinho dos glóbulos brancos, certo? Que são os famosos leucócitos. A gente vai ter os agranulócitos, que vai ser linfócito e monócito, ok? E a gente vai ter os granulócitos, que vai ser neutrófilo, eosinófilo e basófilo, ok? Mais uma vez, pessoal, você não pode saber só a característica, você vai ter que saber também o quê? A função. Então, olha para cá. Neutrófilo, pessoal, anota aí. Os neutrófilos, eles estão associados principalmente ao processo de fagocitose. Essas células são aquelas que chegam primeiro a um processo infeccioso, por exemplo. Como assim? Elas estão lá na corrente sanguínea e, quando necessário, elas conseguem migrar para qualquer tecido adjacente, certo? O nome dessa migração, quando o neutrófilo sai do sangue e vai para algum tecido adjacente, é a famosa diapedese, ok? Então, quando ela exerce esse processo de diapedese, ela sai do sangue e vai para outro tecido, ela vai fazer o quê? Ela vai fagocitar, beleza? Ela vai brigar. Tanto que grande parte do pus de processos infecciosos vem dessas células aqui. São os restos dos famosos neutrófilos, ok? Então anotem aí, neutrófilo relacionado à fagocitose e eles executam um processo de
de apedese. Atua principalmente contra bactéria, ok? Beleza? Eosinófilo, pessoal, eosinófilo muito importante. Quando é que a gente vai encontrar eosinófilo? Principalmente em verminoses. Os eosinófilos, eles conseguem liberar substâncias que perfuram uma cutícula que reverte os vermes. Então, facilita a eliminação desses hospedeiros, certo? Os monócitos, pessoal, os monócitos, quando fora da corrente sanguínea, formam os famosos macrófagos, certo? Tanto que as células derivadas dos monócitos formam um grupo que a gente conhece como sistema mononuclear fagocitário. Todas essas células que fazem parte desse sistema mononuclear fagocitário são macrófagos. E todos esses macrófagos vieram de quem? Dos monócitos. Então, quando eu tenho um monócito fora da corrente sanguínea, a gente vai ter os famosos macrófagos. Por exemplo, o macrófago que se encontra no pulmão são as famosas células de poeira. Os macrófagos que se encontram na pele são as famosas células de Langerhans. Os macrófagos que se encontram no sistema nervoso central são as micróglias ou células da microglia. Os macrófagos que se encontram nos rins são as células mesangiais, beleza? Então, todas essas células, todos esses macrófagos fazem parte do sistema mononuclear fagocitário. E todas elas derivaram de quem? Dos monócitos, certo? E esses aqui, pessoal, por último, são os famosos linfócitos. Os linfócitos, pessoal, eles conseguem se diferenciar em vários tipos de células. A gente vai ter linfócito T4, a gente vai ter linfócito T8, a gente vai ter linfócito B, certo? Então essas células aqui, elas vão se diversificar em uma grande gama de outras células, ok? E a gente também vai ter os basófilos. Os basófilos, pessoal, eles apresentam em seu citoplasma esses grânulos, essas bolinhas. E esses grânulos são responsáveis pela formação de duas substâncias muito importantes, que vai ser a famosa heparina e a histamina. Ambos fazem parte de processos alérgenos, processos infecciosos. Ok, pessoal? Uma coisa muito importante. Quando eu tenho uma grande quantidade dessas células, eu vou estar em um processo de leucocitose, ok? Então, quando a concentração dessas células do meu sangue está muito alta, eu vou estar em um processo de leucocitose, ok? Muito provavelmente eu estou passando por um processo inflamatório, por um processo infeccioso. Já quando a quantidade dessas células está menor do que o previsto, menor do que o adequado, a gente vai ter uma leucopenia, ok? Então, leucocitose vai ser aumento, leucopenia vai ser diminuição. Beleza, galera? Tranquilo?